Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Jefferson Psim, e eu vou fazer esse vídeo hoje para explicar um pouquinho para vocês como modelar como ajustar os modelos de distribuição granulométrica aos dados que vocês obtiveram em aula prática, tá? Eu vou usar como referência o Peçanha 2014, Sistemas Particulados, Operações Unitárias envolvendo Partículas de Fluido, livro que está disponível para vocês, tá? E aqui na página 48, nós temos a descrição dos dois modelos que eu vou trabalhar hoje, tá? Que é o modelo RB, Rosenhammer e Benet, tá? Descrito aqui na equação 1.56. Depois nós voltamos a eles. E o modelo GGS, Gates, Gaudian e Schumann, descrito na equação 1.58, tá bom? Eu vou utilizar como, como ferramenta o Solver do Excel, tá? O Solver é uma ferramenta de teste de hipótese que encontra o valor ideal de uma célula destino através da variação de outras células, tá? O Solver normalmente não vem instalado no Excel. Para instalar, vocês devem virem aqui nas opções do Excel, em suplementos do Excel, tá? Aqui em suplementos do Excel, e adicionar o solver, tá? Após instalado, o solver vai aparecer aqui na barra dados, tá? Aqui na barra de ferramentas em dados, tá? Muito bem. Então, eu peguei dados de uma distribuição granulométrica qualquer que eu tinha aqui, tá? Onde eu agrupei o diâmetro médio das peneiras, ou seja, o diâmetro da peneira anterior e o diâmetro da peneira posterior, versus a quantidade de material passante em cada peneira. Então, na primeira peneira passava mais e assim por diante, ia reduzindo a quantidade de material passante. Tá? Então, a probabilidade acumulada começa lá com zero no material de menor diâmetro e vai aumentando até 1 no material de maior diâmetro. Tá? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no modelo RRB primeiro. Tá? Então, o modelo RRB ele é dado por essa equação. Tá? Vou copiar ela lá para o Excel para ficar mais fácil. Tá? Então, aqui o modelo é RRB. Tá? E eu vou escrever essa equação em função do parâmetro D632, tá? E do parâmetro N, que são os dois parâmetros deste modelo. Tá? Então, em função do diâmetro, aqui descrito como D asterisco. Tá? Então, o modelo RRB diz que Y, ou a quantidade de material passante, é igual a 1 menos a exponencial. Tá? Não poupe nos parênteses, é uma dica que eu dou. Então, vou abrir dois parênteses aqui, um para resolver esse outro expoente, tá? E um para resolver o menos aqui da frente. Tá? Então, o diâmetro dividido pelo parâmetro D632. Mais informações sobre esse parâmetro vocês encontram lá na referência. Tá? Tudo isso elevado na n. Então vejam que eu fixei os dois parâmetros, D632 e n, eu fixei ele nas equações. Tá? Muito bem. Vou arrastar isso aqui tudo. Então fica tudo em função desse D632. Bom, então eu vou chutar valores de D632 só para vocês observarem. Então se o D632 for 1 e o N for 1, vai aparecer lá a curva. E vocês estão vendo que essa curva está distante dos dados experimentais, né? O modelo está distante dos dados experimentais. Essa curva eu defini ela como uma linha, certo? Como uma linha sólida, né? E eu suavizei essa linha para ela não ter cantos, para ela ser uma linha mais suave, senão ela ficaria, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela ficaria linhas retas entre os pontos, tá? Então eu suavizei ela, tá?
para que ela fique um pouquinho mais bem apresentada. Depois eu mostro como eu vou fazer isso para o modelo GGS. Tá? Muito bem. Então vocês observam que se eu mudo aqui os valores de D e N, essa linha começa a tomar novos formatos. Tá? O que eu preciso? Que essa linha encontre os dados experimentais. Então, para isso, eu vou definir uma função objetivo. Tem várias funções objetivos na literatura, mas a mais utilizada é a soma dos quadrados, ou soma da diferença dos quadrados, tá? Então, a soma das diferenças do quadrado é o valor predito, tá? Então, é o valor observado menos o valor modelado elevado ao quadrado, tá? Isso é o quadrado da diferença. A soma dos quadrados vai ser igual à soma de todos esses valores aqui, de todos os pontos experimentais que vocês têm nesse caso, tá? Então deu 0,29. Outra função objetivo que pode ser utilizado é o r ao quadrado. O r ao quadrado, o coeficiente de determinação, é igual a 1 menos a soma dos quadrados dividido pela variância de y. Tá? Vocês encontram isso em algumas literaturas de estatística. Tá? Então vejam que com esses valores aqui, até meu r ao quadrado está dando negativo. Se eu botasse 1 em 1, por exemplo, ele continua negativo. Se eu boto 2, ele já começa a aparecer um valorzinho, um valor aqui positivo. Tá? Então, quanto mais próximo tiver dos dados experimentais, menor vai ser a soma dos quadrados e mais próximo de 1 vai ser o r ao quadrado. Tá? Então, o que eu quero fazer agora? Diminuir esse cara e aumentar esse para próximo de 1. Então, aí que entra o solver. Então, eu vou clicar no solver, certo? E eu prefiro como função objetiva a soma dos quadrados, mas isso é uma preferência pessoal. O que eu vou fazer? Então eu vou definir o objetivo, a soma dos quadrados. O que eu quero com esse objetivo? Eu quero minimizar ele. Como? Variando os dois parâmetros do modelo. Tá? Aí aqui é o método numérico. Tá? Então existem alguns métodos numéricos. Nesse caso o GGR não linear é o método mais adequado. Tem algumas opções aqui, como por exemplo, eu posso adicionar restrição a essas minhas variáveis aqui, tá? Mas eu não vou adicionar nada, eu só vou simplesmente resolver. Então vejam que ao aplicar o solver, ao aplicar o método numérico, tá? O meu D foi otimizado para 0,84, o meu N para 3,13, tá? A minha soma dos quadrados deu 0,0037 e o meu R ao quadrado deu 0,97. Tá? E observem que a linha do modelo, né, passou a ser muito próximo aos valores experimentais. Tá? Então aqui eu tenho a modelagem, né, o modelo RRB ajustado aos meus dados experimentais. Agora vamos para o modelo GGS. Tá? Vou lá copiar a equação do modelo GGS. Mais informações sobre essa equação vocês vão encontrar na literatura, ou nessa ou em outras literaturas. Tá? Então, a equação GGS diz que y é igual, abre parênteses, o diâmetro médio, o diâmetro do material, dividido pelo D100, que é um parâmetro do modelo. Tudo isso elevado numa constante m. Elevado numa constante m, que também é o parâmetro do modelo, então eu vou manter fixo. Tá? Então aqui, então se eu botar aqui, por exemplo, 1 em 1, aqui eu tenho meus dados, vou adicionar esses dados na curva aqui só para vocês observarem como que esses dados se comportam.
tá? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá pro modelo GGS, tá? Vou tirar o símbolo, botar uma linha sólida. Eu vou botar essa linha sólida, vamos mudar a cor aqui, vamos colocar um vermelho, tá? Bom, tá meio grossa, né? Vamos deixar em 1, tá? E vamos suavizar ela para ela ficar mais bonitinha lá no final, tá? Então algumas configurações aqui para a linha. Então da mesma forma, ó, vejam que a linha está passando longe dos dados experimentais, que são a cruzinha, tá? Vamos ajustar a legenda aqui, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero mudar isso aqui para que a linha, né, fique mais próxima aos meus dados experimentais. Então eu vou chutar valores iniciais aqui, né? Da mesma forma eu vou copiar a função objetivo, vou usar a mesma função objetivo, tá? Só agora eu vou pegar lá do y passante, do y real, tá? Vou copiar as equações de soma dos quadrados, tá? E dr ao quadrado aqui. Então aqui. E vou aplicar de novo o solver, tá? Por exemplo, eu poderia aplicar o solver para o valor dr ao quadrado. Então eu definiria como função objetivo o meu valor dr ao quadrado e pediria para ele chegar a 1. Seria uma opção, tá? Vamos fazer isso para esse modelo, mas o ideal é usar sempre os mesmos, alterando D100 e M, tá? Resolver, ok. Tá? Então eu vejo que ele chegou a um valor otimizado, tá? Onde o D100 é 1,17 e o M 1,79. Lembrem que eu otimizei o R ao quadrado. Agora eu vou otimizar a soma dos quadrados só para vocês verem se ficou boa ou não. Então vejam que ficou boa a otimização mesmo usando o R ao quadrado como função objetivo. Bom, gente, qual a importância desse modelo? A partir desse modelo, a partir da modelagem dos dados, por exemplo, eu posso por exemplo, calcular o percentual de partículas, né, que tem um determinado diâmetro, ou mais. Então, por exemplo, na otimização, no cálculo, por exemplo, de um elutreador, eu preciso saber o diâmetro das partículas vão ser separados. Ah, eu quero que 90% das partículas sejam separadas, né? Então eu vou pegar aqui no 90%, porque eu vou separar as partículas menores, tá? Vou chegar aqui no modelo, tá? Eu não tenho ponto de 90 e eu vou saber qual que é o diâmetro máximo para que 90% das partículas sejam separadas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Tá? Essa planilha vai ficar disponível para vocês. Deixo aqui um forte abraço e até logo.